queria que você abrisse a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Apocalipse 1, do 9 ao 19. Apocalipse 1, do 9 ao 19, o último livro da Bíblia. A Bíblia diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele estava por quê? Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Quantos estão dispostos a entrar nesse nível e viver e se entregar por completo ao Senhor, independente das situações? João estava disposto. E a palavra vai dizer no versículo 10: No dia do Senhor, achei-me no Espírito. Algumas traduções dizem: fui arrebatado no Espírito. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como som de trombetas, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Tua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como um som de muitas águas. E ele tinha em sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, eu caí a seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, e dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui eu estou vivo para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, o livro de Apocalipse é um livro muito poderoso. E eu confesso que eu tenho mergulhado nesse livro de forma muito intensa e poderosa, e o Senhor tem me revelado coisas poderosas. Porque esse nome Apocalipse, muitas vezes, quando é mencionado, ele traz algo de terror. As pessoas, elas sempre atribuem a algo ruim. Mas o livro de Apocalipse, quando você lê esse livro, quando ele inicia, ele já traz a tradução e o significado desse livro. O livro de Apocalipse, ele é a revelação de quem é Jesus. Ele é a revelação de Jesus. E qual a finalidade do livro? Primeiro, enfatizar a beleza de Jesus. Revelar ele e como ele se apresenta à igreja hoje. Então, Jesus, ele é o único capaz de nos transicionar desse tempo, dessa era, para a eternidade. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Só há salvação em Jesus. Só há salvação nele. Então, a proposta desse livro é revelar quem ele é. Mas quando eu li esse livro, e quando eu voltava dessa ministração no sábado de carnaval, eu confesso que eu fui para a igreja, eu fui muito triste nesse dia. Algo tomou conta de mim que não é natural. E eu saí daqui, para vocês terem ideia, eu me despedi da minha esposa, ela dormindo, do meu filho. E eu saí colocando todas as senhas dos cartões. Eu fui muito triste nesse dia. Era o dia do galo. E eu fui logo cedo, às 7 horas da manhã. Eu disse isso à minha esposa depois. E ali o Senhor, ele mudou tudo, até a minha ministração naquele momento.
Eu não ministrei nem o que eu ia ministrar. Eu deixei o Espírito fluir. Eu fui tomado por uma adoração tremenda. A menina do pastor Hugo, ela foi usada de forma tremenda para a minha vida. E no final, quando eu terminei a ministração, o pastor Josué me chamou na frente. E ele disse, eu quero orar por você. E ali eu me prostrei e ele disse, olha, o diabo, ele queria pegar a tua vida. Mas sou eu, Jesus, aquele que te chamou, aquele que te levantou e disse, a tua história ainda não acabou. Ele não sabia do que eu estava passando. Ele não sabia como eu tinha chegado naquele momento, naquela hora. E eu quero te dizer isso, quando eu voltei muito empolgado, e o Senhor começou a ministrar no meu coração, e Ele disse, olha, quando chegar a hora, não vai ser uma hora de tristeza. Quando chegar a hora, vai ser uma hora de alegria. Então não era a sua hora, porque na sua hora vai ser uma hora de alegria, de renovo. E ali eu fui muito empolgado, e o Senhor começou a falar comigo, e eu cheguei em casa e eu comecei a ler esse livro. Eu tenho estudado bastante esse livro, eu comecei a ler. E o Senhor me levou a algo profundo nesse livro. Nesse texto a qual nós acabamos de ler. Porque esse texto, ele fala sobre o apóstolo João, a qual ele teve essa revelação. E algo que o Senhor falou ao meu coração, ele disse, olha, Júlio, eu só revelo os meus segredos para os meus melhores amigos. Os meus segredos estão disponíveis para os meus melhores amigos. A palavra vai dizer o quê? Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamei pelo teu nome. Existe um tesouro escondido, igreja. Existem riquezas encobertas para mim e para você. Por isso eu disse a você nessa noite, se eu posso intitular essa ministração nessa noite, é que a tua história, ela não acabou. Não acabou, ainda que esteja passando por dificuldades como João passava. Não acabou. Então o Senhor, ele revela os melhores segredos para aqueles que são amigos. Quem era João? Quem era esse apóstolo João? João, ele quando se descreve, ele não se descreve como um grande apóstolo, ele não se descreve como um grande profeta, ele não se descreve como um grande homem de Deus, mas João, ele se descreve, eu sou aquele a quem ele ama. Eu sou o apóstolo amado dele. Eu sou o discípulo amado dele. João, ele se descreve dessa forma. João era aquele discípulo, aquele apóstolo que reclinava a cabeça nos peitos de Jesus. João era aquele que era extremamente conectado a Jesus. João era aquele que abandonou tudo para seguir a ele. João era aquele que viu milagres, que entrou com Jesus na casa de Jairo, e viu cura da filha de Jairo. João era aquele que foi levado ao Monte Tabor, e viu Moisés, e viu Elias. João era aquele que estava com Jesus no Getsêmani, no momento de maior dor do nosso Jesus. João era aquele que viu o Senhor ser crucificado. João era aquele que viu o Senhor ser ressuscitado. João, ele provou de muitas experiências com ele. Talvez na mentalidade de João, João não esperava mais provar mais nada. Mas João, ele provou de muitas experiências com o Senhor. E muitos de nós estamos dessa forma. Achamos que todas as experiências que nós vivemos foram suficientes. Mas eu vim te dizer aqui nessa noite que existe uma experiência nova. Que existe um capítulo novo em que o Senhor, ele quer escrever nessa noite na tua vida. Existe um capítulo novo. Existe uma história nova. João já era idoso, 85 anos aproximadamente. Num ambiente desfavorável. Ele estava preso na ilha de Patmos. Foi colocado preso num ambiente desfavorável. Mas João, em uma situação difícil, Jesus convida ele
para provar e experimentar uma experiência nova. A Bíblia diz: provai e vede que Ele é bom. Nós precisamos experimentar Ele. Nós precisamos experimentar Ele. E nós vamos comprovar que Ele é bom quando nós experimentamos. Era um ambiente de desconforto, um ambiente difícil. E aqui eu aprendo algo poderoso. Eu aprendo algo poderoso. Porque muitas vezes nós, diante de alguma situação difícil, nós colocamos como desculpa para não frutificar, para não exercer ministério. Mas em ambiente de desconforto, não impediu a João a se movimentar e não impediu a ação da igreja do Senhor. Porque Jesus diz a ele assim, ó, João, tudo o que você vê, escreve. Ambiente de desconforto, situações difíceis, eles não podem impedir a ação da igreja. Talvez você esteja aqui e diga, mas você não sabe da minha história. Você não conhece a minha história. O Senhor, Ele quer te usar mesmo assim. Talvez a situação seja difícil aos teus olhos. Era difícil para João, não era fácil. Imagine João em uma ilha vulcânica cercada. Não conseguia ter um relacionamento. Era difícil. Mas o Senhor, Ele convida para experimentar algo que Ele nunca provou. O Senhor, Ele está nos convidando nessa noite a experimentarmos algo que nunca provamos. Igreja, tenha discernimento do que está acontecendo. Abra os seus olhos. Nós estamos vendo culto que estão iniciando, mas não tem hora para acabar. Nós estamos vendo situações de culto de final de semana, de ministrações, que quando a gente olha, 800 pessoas se convertem. Existem pessoas com sede da presença. E nós, como igreja, precisamos manifestar essa presença. Porque só através da igreja é que a manifestação da presença vai acontecer. Os ambientes de desconfortos não podem nos paralisar. Então, o primeiro ponto é esse. Ele quer revelar nessa noite. Ele quer te revelar os melhores segredos, porque eu creio que aqui ele está cheio de amigos nessa noite. Existe segredo para você nessa noite. Cutuque alguém que está do seu lado nessa noite, diga, existe um segredo para você nessa noite. Existe um segredo para você nessa noite. Você prestou atenção no que Léo ministrou aqui? Você prestou atenção no que Léo ministrou? Ele não sabia da minha ministração. Existe um segredo. Existe algo que o Senhor quer fazer nessa noite nas nossas vidas. Algo que vai mudar a nossa história. Algo que vai mudar a história da nossa geração. Isso é para aqueles que creem e confiam no poder da presença do Senhor. João, ele já tinha provado de tudo, mas o Senhor convida João. Vamos, vem João, experimentar algo novo nessa noite. E acho poderoso porque o texto diz assim, ó, no dia do Senhor. Sabe qual era o dia do Senhor? O domingo. Que dia é hoje? Domingo. No dia do Senhor, eu me achei-me no Espírito. E quando eu me achei no Espírito, eu ouvi uma voz. Quando estão dispostos a ser arrebatados nessa noite, eu ouvi a voz. A voz daquele que está presente nesse lugar. Segundo ponto é que você não vai morrer enquanto os planos do Senhor não se cumprirem na sua vida. Você não vai morrer enquanto o Senhor não cumprir tudo aquilo que Ele tem para você. Talvez para João, ele não esperava mais, mas o Senhor diz, ó João, não chegou a hora, ainda tem mais. Everaldo, quando o Senhor ministrou isso ao meu coração nesses dias, eu só lembrei do culto de idosos. O Senhor tem mais. E é algo poderoso que está sendo levantado aqui. Essas idosas, elas vão ser a coluna dessa igreja, em oração, intercessão. Elas vão provar algo que elas nunca imaginaram provar. Será tempos de milagres, será tempo de experiências profundas que elas não imaginavam que ela ia experimentar. 85 anos João tinha, mas o
Senhor levou a ele a experimentar algo novo. Então você não morrerá. Você não morrerá. Eu lembro daquela música de Nani, né? Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele tem, sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Oh, somente dele. Nós não morreremos. Antes de João ser exilado, João já tinha sido jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente. E João foi aquele que, após a ressurreição, ele liderou igrejas da Ásia Menor. Uma delas, Éfeso. E em consequência do seu testemunho, como disse a palavra, ele foi deportado para a ilha de Patmos, pelo governador chamado Domiciano. E esse homem era um homem conhecido como o segundo Nero, um homem cruel, perseguidor da igreja, um homem que se intitulava e se rogava Senhor e Deus. E a intenção dele era calar a última voz apostólica que ainda estava vivo, que era João, porque os demais apóstolos já tinham morrido martirizados. E eu acho algo poderoso aqui, porque esse imperador, ele queria calar a voz de João, ele queria destruir a igreja, ele queria que a igreja ela se paralisasse naquele momento. Mas algo que é poderoso, que eu quero ministrar ao teu coração nessa noite, é que por mais que Domiciano ele tentou fechar todas as portas da terra, colocando João naquela ilha vulcânica, o Senhor abriu uma janela, uma porta nos céus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, igreja. A Bíblia vai dizer assim no Apocalipse 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta nos céus. Talvez portas tenham se fechado aqui na terra para você, mas uma porta no céu abrirá. Por mais que as portas da terra se fechem em teu favor, não se preocupa, porque uma porta no céu, ela vai se abrirá em teu favor. Creia tão somente nisso nessa noite. Oh, creia tão somente nisso e mergulhe nessa palavra profética nessa noite. Até nas horas mais sombrias e difíceis, Deus ainda está no controle, porque Ele ainda está no seu trono. Ele não perdeu o controle. Tudo está na mão do nosso Senhor. Então não se preocupa. Continua caminhando. Continua perseverando. Continua amando esse Jesus. Quando eu olho o Apocalipse é algo tão poderoso, porque no capítulo 1 vai revelar basicamente 9 qualidades do nosso Senhor. Vai dizer, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o primogênito dentre os mortos, o soberano, reis da terra, o alfa, o ômega, o todo-poderoso. Você pode entender isso? Quem é o nosso Deus? Será que você consegue confiar nesse Deus? Oh! Então eu quero te apresentar quem é esse Jesus. Como ele se apresenta a esse discípulo amado dele. Porque ele não se apresenta mais um Cristo angustiado. Ele não se apresenta mais um Cristo chorando. Ele não se apresenta mais um Cristo prostrado de joelho no Getsêmani. Ele não se apresenta mais um Cristo humilhado, cuspido. Ele não se apresenta mais um Cristo carregando uma cruz pesada. Ele não se apresenta mais um Cristo debaixo de vaias. Ele não se apresenta mais um Cristo perante uma multidão sedenta por sangue. Ele não se apresenta mais dessa forma, mas ele se apresenta. O Cristo que João vê é um Cristo cheio da glória, vencedor, onisciente, onipotente e onipresente. É esse Cristo que se apresenta a João. Oh, é esse Cristo que governa. Esse Cristo onisciente, onipresente e onipotente. E o texto vai dizer que os seus cabelos eram brancos como a neve. Os seus cabelos não estavam mais cheios de sangue e poeira, mas eram brancos
como a neve. Os seus olhos já não estavam mais encharcados de sangue, mas os seus olhos eram como chama de fogo. Suas mãos não estavam mais esmagadas pelos escravos, mas a sua mão era aquela que sustentava a igreja. A sua mão era aquela que sustenta a igreja. A sua mão era aquela que sustentava João naquele momento difícil. A sua mão era aquela que te sustenta nos momentos mais difíceis da tua vida. Essa era a mão. Os seus pés não estavam mais pregados naquela cruz, mas os seus pés eram semelhantes a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua voz não estava mais embargada pela sede, mas a sua voz era como o som de muitas águas. O seu rosto não estava mais desfigurado, o seu rosto era como o sol, que quando na sua força resplandece, brilha, 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 o seu rosto brilha. Quando João ele vê essa cena, a Bíblia diz aqui no versículo 17, e eu quando vi, eu caí a seus pés como um morto. A presença, a glória do Senhor, ela nos leva a se prostrar na presença. Não tem como, por isso que quando o Léo falou aqui, eu não vou te forçar a levantar a mão. Quando a presença ela chega, nós nos prostramos porque nós amamos e reconhecemos que Ele é poderoso. É nesse nível que Ele quer nos levar hoje, igreja. E nós reconhecemos quem Ele é. Por isso que esse livro é revelação de quem é Jesus. É nesse nível de nós nos prostrarmos na presença sem ninguém pedir. É nesse nível de nós chegarmos aqui até o altar e se prostrar sem ninguém pedir. É nesse nível que nós devemos chegar. É nesse nível que nós devemos ansiar chegar. A palavra diz que quando ele cai aos pés como morto, o que é que o Senhor faz? E ele pôs sobre mim a sua destra e disse, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora eu estou vivo. Nós não adoramos um Cristo que esteve vivo e está morto. Nós adoramos um Cristo que morreu e que ressuscitou. Nós adoramos um Cristo que está vivo e que se encontra aqui nesse lugar. Então manifeste. Nós adoramos esse Cristo vivo e poderoso que está passeando no meio da sua igreja nessa noite. Me prova isso, Júlio. Versículo 13. E no meio dos 7 candelabros de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. Sabe o que significa os 7 candelabros de ouro? As 7 igrejas. Ele estava no meio das 7 igrejas. Ele está no nosso meio nessa noite. E porque Ele está aqui no nosso meio nessa noite, nós viemos aqui. Porque Ele está aqui nessa noite, nós viemos à casa dEle. Porque Ele está aqui nessa noite, nós estamos dando o melhor louvor a Ele. Ele está andando no meio dessa igreja nessa noite. E para quê, Júlio? Para sondar corações, para encorajar pessoas nessa noite, para exortar a igreja, para levar a igreja a uma comunhão, para trazer unidade na igreja, para trazer uma nova revelação com Ele nessa noite. Ele está aqui para isso nessa noite. E se tem uma palavra que se repete em quase todas as cartas, eu conheço. Eu sei quem é você. Ele sabe quem é você nessa noite. Eu te conheço, assim diz o Senhor nessa noite. Não adianta. Você pode se esconder de pastores e apóstolas, você pode se esconder de líderes, você pode se esconder de todo mundo, mas você não se esconde da minha presença. Porque ninguém se esconde dos olhos daquele que tem chamas de fogo. Então se apresente como você é nessa noite. Se constranja na presença, rasgue o seu coração e diga, Senhor, eu sou pecador.
Quando nós olhamos o livro de Apocalipse, e nós olhamos essas cartas, eu não quero entrar no nível de detalhe de todas essas cartas, mas eu quero te dizer que uma dessas igrejas nessa noite, ela te representa e ela me representa. Uma dessas igrejas, dessas 7 igrejas nessa noite, ela me representa e ela te representa. Mas vale você fazer um autoexame de qual delas lhe representa. Talvez você seja Éfeso, uma igreja que trabalhava para o Senhor de forma árdua e tem trabalhado. Talvez você seja essa igreja que é perseverante, que não tolera o maus, mas que abandonou o primeiro amor. Mas talvez você seja essa igreja Esmirna nessa noite, a qual o Senhor te diz essa noite: eu conheço as tuas aflições e a sua pobreza na terra. Mas Esmirna, eu quero te dizer nessa noite, que você não é pobre, que você é rico. Não tenha medo do que você vai sofrer, porque você será perseguida, mas seja fiel até a morte. Talvez você seja essa igreja nessa noite. Ou talvez você seja Pérgamo, uma igreja que não renunciou ao Senhor, porém tem se apegado ao ensino de Balaão, tem vendido o ministério, tem vendido o chamado. Ou talvez você seja Tiatira nessa noite. Uma igreja a qual o Senhor conhece o amor, a qual o Senhor sabe da sua fé, do seu serviço, porém tem praticado no meio da igreja imoralidade sexual. Diga misericórdia. Misericórdia. Talvez você seja Sarde nessa noite, e só tem a fama, só a fama de estar viva, mas está completamente morta. Ou talvez você seja Filadélfia, aquela que todo mundo quer ser, né? Uma igreja com pouca força, mas tem guardado a palavra. Diga comigo, eu sou Filadélfia. Uma igreja com pouca força, mas tem guardado a palavra do Senhor. Ou talvez você seja Laodiceia. Uma igreja rica no mundo terreno, mas morna, a qual o Senhor disse que estava a ponto de vomitá-la. E algo que eu acho poderoso nessa carta, que eu quero que você abra nessa noite. Apocalipse 3, versículo 20. Ainda bem que eu sou cego e a hora não consigo ver. Apocalipse 3, 3. Versículo 19. Ele diz assim: repreendo e disciplino aqueles a quem eu repreendo e disciplino a quem eu amo. A igreja, o Senhor, Ele te ama. A repreensão dele é para nós, para nos alinhar ao propósito dele. Ele diz: olha, eu repreendo e disciplino aquele a quem eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele com... Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu... Sabe que eu aprendo aqui algo poderoso, e eu quero dividir com vocês nessa noite. É que o trono, ele não vem primeiro que a mesa. Primeiro ele diz, olha, se você abrir, eu vou entrar e vou ceiar com você. A mesa fala de relacionamento. Não tem como eu assumir um trono sem relacionamento. Então não queira assumir trono sem relacionamento com o Senhor nessa noite. Queria que o louvor já pudesse se aproximar. Não queira. Não queira fazer isso.
Se arrependa nessa noite. O Senhor, Ele nos trouxe aqui para nos dar essa oportunidade. Se você é uma dessas igrejas que são bem, como Filadélfia, amém, glória a Deus pela tua vida. Mas se você é uma igreja nessa noite, que precisa se arrepender, não olhe para o lado. Não pense que é vergonha você se prostrar na presença. Não coloque obstáculos para isso. O Senhor, Ele quer liberdade para agir na tua vida. Você precisa abrir a porta nessa noite. Para encerrar nessa noite, eu quero que você abra o livro de Cânticos. O Senhor, Ele tem um recado para você nessa noite. E eu queria encerrar com essa carta de amor nessa noite. Uma carta de amor do amado para a sua amada. Oh, aleluias. A Bíblia diz, livro 1, capítulo 2 de Cânticos, capítulo 2, a partir do versículo 10. Ele vai dizer assim: o meu amado falou. O meu amado falou. Não foi qualquer um. O meu amado falou e me disse. Quem falou, igreja? Quem falou, igreja? Diga, o meu amado. Diga forte, o meu amado. Você está apaixonado? O meu amado. Ele diz assim: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno já passou. Oh, acabaram as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira, ela produz os primeiros frutos. As vinhas, elas florescem e espalham a sua fragrância. Levante-se e venha, minha querida, minha bela, venha comigo, minha pomba, que está nas fendas das rochas, no esconderijo, nas encostas dos montes, e mostre-me o seu rosto nessa noite. Deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave para mim, e o seu rosto é lindo. O Senhor nos acha lindo. E como oração nessa noite, a amada diz: apanhe-me para nós as raposas, Senhor, as raposinhas que estragam as vinhas. Tira ela de nós, Senhor. Arranca de nós essa raposa, essa raposinha, pois as nossas vinhas já estão floridas. E o meu amado diga, o meu amado é meu e eu sou dele. O meu amado é meu e eu sou dele. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Volta, amado meu, antes que rompa o dia e fujam as sombras. Seja como uma gazela, ou seja veloz, Senhor. Volta logo, Senhor. Oh, como um servo, Senhor, forte nas colinas difíceis. Oh, como o lírio entre os espinhos. Oh, fecha teus olhos nessa noite. Se coloca de pé nessa noite. Eu não sei se você entendeu a palavra de hoje. Oh, oh, Ele está passeando aqui nessa igreja nessa noite. Oh, ainda que nós não sentimos o teu toque verdadeiramente, mas nós podemos sentir o teu cheiro nesse lugar, o teu perfume, Senhor.
aproximei. O meu convite nessa noite é que você se aproxime mais dele. E que você deixe ele permanecer em você. Oh! Só os apaixonados declaram isso nessa noite. Oh! Se prostre na presença dele. Me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Deus, todos os outros amores. Declare isso nessa noite. Declare isso com toda a força. Sim. Pode vir queimar, Senhor. Pode vir queimar. Eu ainda quero provar mais. O nosso Deus é um Deus ilimitado. Declare isso nessa noite. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Sim, Deus. Eu ainda tenho lenha. Aleluia. Pode vir queimar. Seja tomado pela presença nessa noite. Seja tomado. Oh, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Declare isso nessa noite, igreja, com todo o seu coração. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho Sim, Deus. A tua igreja tem fome. A tua igreja tem sede, Deus. Pode vir queimar. Pode vir fogo em Deus. Fez. Quantos apaixonados tem aqui nessa noite? Se manifeste. Você que está em casa nessa noite, receba a presença do Senhor. Receba a presença do Senhor. Em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho. Declare isso nessa noite. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Nós temos fome, Senhor. Nós temos fome. Pode vir queimar.
Nós somos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nós somos responsáveis. Sim. Sim. Responsáveis. Aleluia. A chama não vai apagar. Não vai, não vai. Nos tornamos A tua igreja é responsável, Senhor, por carregar, Senhor, essa chama que não vai acabar. Oh, que vai queimar de geração em geração. A chama não vai apagar. Não vai, não vai. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis, igreja, por carregar essa chama. Essa chama que não pode se apagar. Oh, essa chama que vai perdurar de geração em geração. Os meus filhos vão provar. Os seus filhos vão provar. De Deus. A chama não vai. Não vai, não vai. Oh, Rabaxena, Rabaçou. Serabaxei. Oh. Seja cheio, 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 cheio. A chama não vai Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Não. Louvado seja o nome do Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que vive e aquele que está presente no meio da sua igreja. Oh, Rabaxana, Rababassore, Rabai. Oh, seja renovado, igreja, hoje. Não acabou! Não acabou! Não acabou! Oh! 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 Não acabou! Não é o teu fim, igreja! Não é o teu fim! Talvez tenha pessoas aqui. Tem pessoas aqui que passaram por situações difíceis, foram levadas para a UTI. O relato era de morte. Tem pessoas aqui que o diabo queria levar, queria matar. O relato era de morte. Tem pessoas aqui nessa noite que estava fraco e queria desistir. Tem pessoas aqui nessa noite que só abria a boca para falar mal. Mas o Senhor Jesus te diz hoje: não acabou e não é o teu fim. Eu tenho uma nova história para você nessa noite. Eu tenho uma história para você nessa noite. Eu tenho uma história para você nessa noite. E por onde você andar, você vai brilhar, você vai brilhar, você vai brilhar como a luz da aurora. As pessoas vão ver a presença de Jesus em você.
Só você, quando pisar no local, a glória será manifestada. Isso não é uma encenação. Isso não é um momento de emoção. Mas isso é a presença do Senhor. Isso é a presença do Senhor que nos leva a fazer loucura. Oh, manifeste, manifeste. Tem pessoas aqui nessa noite. Tem pessoas aqui nessa noite que entrou com o coração ferido. Tem pessoas aqui nessa noite que disse: basta, o meu casamento acabou. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Mas o Senhor te diz nessa noite: não acabou. Eu tenho uma nova história para você. Não acabou, igreja. Não acabou. Não acabou. Não acabou. As dificuldades, os processos muitas vezes são difíceis. Nos entristece. Os processos são difíceis, mas eu quero te dar uma notícia hoje, nessa noite. Todo processo, ele tem data para se iniciar e ele tem data para acabar. Mas a eternidade, ela não tem data para acabar. E a eternidade, o reino do Senhor é um reino de alegria. Por isso recebe essa alegria nessa noite. Essa alegria vindo do reino do Senhor. Renova o teu coração. Renova o teu coração. Se arrepende, se arrepende. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite. Alguém que sai em casa nessa noite me ouvindo. A qual o mover tomou conta do teu lar. A qual você está sentindo algo diferente nessa noite. E você não sabe explicar. Porque a presença ninguém sabe explicar. João, ele não soube explicar quando ele viu a presença. Ele se prostrou como morto. Porque quando nós vimos a presença, nós não temos como explicar. Se você está sentindo isso na sua casa nessa noite, se prostre onde você está. E se arrependa nessa noite. Se arrependa nessa noite. Eu profetizo salvação na tua casa nessa hora. Eu profetizo restauração na tua aliança. Eu profetizo cura nessa hora sobre a tua vida. E eu, como profeta do Senhor, declaro nessa hora cura sobre toda enfermidade. É para você que eu estou falando nessa noite. Para você que está em casa nessa noite. Você é profeta do Senhor. Você é profetisa do Senhor. Começa a orar na sua casa nessa hora. Abre a sua boca, igreja, nessa hora. Eu não sei se tem aqui alguém que ainda não entregou a vida ao Senhor. Esse Senhor que eu apresentei hoje. Esse Senhor poderoso. Esse Senhor que te ama de forma incondicional. Que não olha os meus e os teus defeitos. Mas que apostou em nós. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos nele. Nós fomos criados nele, para sermos santos e irrepreensíveis. Nós somos criados de modo especial e admirável, nós não somos qualquer um. Nós somos filhos, nós somos amados, nós somos herdeiros. Por isso, nessa noite, se tem alguém aqui que não aceitou, eu quero te dizer que essa é a tua oportunidade. Ou se tem alguém aqui que por um acaso disse: olhe, não dá mais,
eu não quero mais. Eu vou dar um pulinho ali fora, como aquele filho pródigo. Mas que hoje o Senhor, Ele tocou o teu coração e disse: filho, volta. Porque não há outro lugar melhor que a minha presença. Eu quero te convidar aqui na frente nessa noite. Não tenha vergonha. Não olhe os seus defeitos. Porque quando eu vim para a presença do Senhor, eu era um bêbado. Algo que ninguém nunca apostaria em mim. Mas o Senhor me amou e tem cuidado de mim a cada dia. Eu quero te convidar nessa noite. Não resista à presença. Você não veio para cá, você foi atraído pela presença dEle. Não resista à presença. Olha o que eu estou dizendo, eu sou um profeta do Senhor. Não resista à presença dEle. O Senhor, Ele te chama hoje. É hoje. Intercede, igreja. Intercede, porque tem pessoas aqui que precisam entender isso nessa noite. Oh, faz isso, Jesus. Constrange esse coração nessa noite. Não queremos que Ele venha por emoção, Senhor, mas queremos que Ele venha porque Ele é apaixonado, porque ela é apaixonada. E porque Ele entendeu que não há outro lugar melhor que a Tua presença. Eu não vou insistir porque glória a Deus. Continue na sua posição. Enquanto o Júnior falava, o Espírito Santo de Deus colocava no meu coração Lucas 10. Diante de tudo isso que está neste lugar nessa noite, no versículo 25 de Lucas 10 diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você quer herdar essa vida eterna nessa noite, comece a matar amores que estão ocupando o lugar do amor de Deus. Deus começou a ministrar ao meu coração que existem amores que precisam morrer nessa noite, para que a glória dele desça na tua casa, na tua vida. O texto diz: amarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque existe outro amor, outros amores ocupando o lugar do amor de Deus. Mas como assim outros amores? Os seus filhos, o seu marido, o seu casamento, o seu ministério, a sua força, do seu jeito, o seu emprego. Existem coisas mais valiosas que têm ocupado o lugar do Senhor, que você tem estabelecido como valioso. E isso tem impedido que a glória de Deus ela desça. Porque eu não consigo viver, porque eu não consigo avançar, porque eu não consigo. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus, 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 amarás, amarás, amarás. Acabou, é o amor dele, é ele, é ele. Esvazie-se, esvazie-se nessa noite. Eu não sei o que Deus tem para você neste lugar, mas você corria diante do altar do Senhor, porque é noite de restauração, é noite de mudança.
Ele está refazendo altares nesse lugar. Queimou todos os outros amores. Diga isso. Queimou. Coloca a mão no seu coração. Queimou Os outros amores. Se você tem lenha, venha trazendo, venha trazendo. Todos os outros. Peça perdão a Ele. Senhor, quero te pedir perdão, Deus. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Sim, Jesus. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Oh. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Nos tornamos. Sim. Você é responsável. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. É uma A responsabilidade. chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama, a chama. A chama não vai apagar. Oh. Oh. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar, não. Oh, Jesus. Te adoramos. Te adoramos e te louvamos, Senhor, pelo teu filho que volta à tua casa nessa noite. O Senhor tinha falado comigo, Senhor, hoje à tarde. E o Senhor ia concretizar esse momento. E o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Não se trata de mim, mas se trata tudo de Ti, Pai. Da Tua glória, da Tua manifestação que é poderosa e que é linda. E diante dessa manifestação ninguém suporta. Aqueles que entendem, aqueles que têm discernimento, não há como suportar. Porque grande é a Tua glória. Grande é a Tua majestade. Oh, muito obrigado, Jesus, pelo Teu Filho que volta à Tua casa nessa noite. Senhor, faz Ele provar algo que Ele nunca provou a cada dia. Da sede da Tua presença. A cada dia, a cada manhã que Ele se levantar. Derrama a sede da Tua presença na vida dele. Para que ele acorde já pensando em Te buscar. Para que ele vá dormir já pensando em Te adorar. Leva ele a esse entendimento. Guarda o Teu filho de todo mal, assim como o Senhor tem feito. O Senhor guardou o Teu filho e tem cuidado. Porque o Senhor tem algo poderoso na vida dele. O testemunho dele é poderoso. E esse testemunho vai alcançar muitas vidas, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome. Oh, muito obrigado, Jesus.
por essa vida, pelo teu filho que volta à tua casa. Oh, dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém, glória a Deus. E eu dei um abraço nele no começo, mal ele sabia que a unção já estava sendo transmitida. Glória a Deus, amém. Quantos entenderam a palavra de hoje? Quantos estão dispostos a viver isso? Amém, glória a Deus. Queria que você, nessa noite, olhasse para quem está do seu lado nessa noite. E diga, você entendeu que a sua história não acabou? Se prepare para viver uma experiência nova a cada dia com Ele. Selou no céu. Então se prepare. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu declaro a melhor semana da tua vida. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.